Fala, seus lindos, vamos aí para a próxima questão, que é a questão 33 da prova aqui. Tá assim, 5 pessoas devem ficar em pé, uma ao lado da outra para tirar uma fotografia, sendo que 2 delas se recusam a ficar lado a lado. Sempre tem gente, né, para causar e criar problema para a gente que tem que resolver isso. O número de posições distintas para 5 pessoas serem fotografadas juntas é igual a... Muito bem. Então a gente tem 2 abordagens para esse problema. A primeira abordagem seria a seguinte: a gente calcular as maneiras que elas ficariam separadas. A segunda maneira é a gente fazer o total e subtrair a quantidade de vezes que elas estão juntas. Então, beleza, vamos fazer isso. Primeiro passo: de quantas maneiras distintas que essas pessoas elas podem ficar lado a lado, essas 5 pessoas? Seria uma permutação de 5, ou seja, 5 fatorial. Essa permutação de 5, então, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, essa permutação de 5 aí, ó, vai ser igual a 120. De 120 maneiras, elas poderiam ficar lado a lado de formas distintas. Ou seja, a gente poderia também fazer o princípio fundamental da contagem. Coloca aqui, ó, para a primeira posição, a gente teria 5 possibilidades. Para segunda posição 4, para a terceira 3, para a segunda 2 e para a primeira posição aqui uma possibilidade. Muito bem, ou seja, 120 maneiras distintas. Agora, nessas 120 maneiras estão incluídas todas as vezes que essas 2 pessoas aí que se recusam a ficar lado a lado estão juntas também. Então agora a gente vai retirar as possibilidades, as vezes que elas estão o quê? Que elas estão lado a lado. Beleza. E como que a gente faz isso? A gente pode fazer o seguinte: essas 2 primeiras posições a gente pode unificá-las. Então a gente pode fazer como se fosse uma grande primeira posição. Essa posição aqui, ela estaria da seguinte maneira: tem 2 possibilidades de organizar aqui, né? Poderia ter a pessoa A e a pessoa B, ou se não a pessoa B e a pessoa A logo em seguida. E aí depois a gente teria 3 possibilidades, depois 2, uma possibilidade. E ainda eu deveria multiplicar isso aqui por 4. Por que eu tenho que multiplicar isso aqui por 4? Porque isso aqui pode estar na primeira posição, na segunda, na terceira ou na quarta posição. Totalizando aqui, ó, 48 possibilidades distintas, né, que essas 2 pessoas estariam lado a lado. Só que a gente não quer isso. Então a gente tem que retirar daquele total lá. A gente tem 120 possibilidades no total. 48 delas não interessa pra gente, porque a gente tem que tirar esses frescos aí um do lado do outro. Então a gente teria o quê? A gente teria 120 menos 48. Então a gente dá um total aqui de 72 possibilidades, 72 casos em que essas 2 pessoas elas não estão juntas. Beleza? Muito bem. Finalizando essa questão, já nos vemos na próxima.